Congresso pode aprovar créditos para o FIES nesta terça-feira. Renan Calheiros confirma a votação da proposta que acaba com coligações para novembro. Desmatamento aumenta no país e senadores vão acompanhar plano de prevenção para a floresta amazônica. E comissão do novo Código Aeronáutico discute os direitos dos passageiros. Boa tarde. O Congresso Nacional está reunido para analisar 3 vetos presidenciais que trancam a pauta e, logo em seguida, projetos de abertura de crédito suplementar. Entre eles, o que destina recursos ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O repórter Antônio Machado acompanha a reunião e tem mais informações. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Edinalva. A prioridade dos parlamentares é a votação do projeto que libera 700 milhões de reais para o FIES. O dinheiro servirá para saldar uma dívida do governo com os bancos, especificamente o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, referente à taxa de administração dos contratos. São os bancos que repassam os valores das bolsas dos estudantes às universidades particulares, que estão sem receber há vários meses. Sem esse pagamento, estima-se que 2 milhões de estudantes podem não ter a matrícula renovada no ano que vem. Como você disse, antes de apreciar esse e outros projetos, os senadores e deputados têm que concluir a análise de 3 vetos presidenciais. Um cria cargos na carreira de tecnologia da informação do governo federal. O segundo permite a empresas que investem em saneamento básico abater esses valores das contribuições devidas à Receita Federal, especificamente o PIS/PASEP e o COFINS, a COFINS. E o terceiro veto é o que reajusta o salário do defensor público geral, com efeito cascata sobre os salários dos defensores federais. Evidentemente, o governo vai trabalhar para manter esses vetos. Dinalva. Obrigada, Antônio. O presidente do Senado confirmou hoje a sua intenção de que matérias relacionadas à reforma política sejam votadas no dia 9 de novembro. A reforma política precisa ser feita no Brasil, há uma necessidade. Esse sistema político, ele envelheceu, precisa ser substituído e eu entendo que a oportunidade é conjugar ao mesmo tempo reforma política, combate à corrupção e lei de abuso de autoridade. Se nós fizermos essa conjunção para votarmos essas propostas, nós estaremos aperfeiçoando o Brasil e, consequentemente, suas instituições. A Comissão de Meio Ambiente aprovou a proposta de trabalho para o acompanhamento do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Essa é a política pública que será avaliada este ano pela comissão. Os números do desmatamento registraram um aumento de quase 100% em junho desse ano, se comparados com os dados do mesmo período do ano anterior. Divulgados pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, que utiliza imagens de satélites, esses dados, somados ao impacto do fenômeno El Niño, que agrava a seca na Amazônia e aumenta a chance de queimadas, vem preocupando os senadores e podem colocar em risco os êxitos alcançados com a implementação do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, em vigor desde 2004. O desmatamento da Amazônia em 2004 era de 27 mil quilômetros quadrados. Nós reduzimos para 5 mil quilômetros quadrados. Ainda é um número alto, mas a avaliação que nós estamos fazendo é como se deu a implementação dessa política. Eu acho que ela esteve muito vinculada a comando e controle e ação policial e eu, particularmente, acho que nós temos que propor algo novo, com base na nova lei de ciência, tecnologia e inovação que nós aprovamos, a nova lei da biodiversidade e o novo Código Florestal, política de fomento, de incentivos às atividades sustentáveis na Amazônia. A Comissão de Meio Ambiente também aprovou o projeto que concede incentivo fiscal por meio da isenção do imposto sobre produtos industrializados para a produção de carros elétricos ou importação desses veículos de países do Mercosul. Os senadores que elaboram o novo Código Brasileiro de Aeronáutica têm até o dia 30 de outubro para receber propostas dos diversos setores da sociedade. A 7ª audiência pública interativa debateu como as mudanças na legislação podem afetar os direitos do consumidor. Como reduzir o peso dos impostos estaduais sobre o querosene de aviação?
Afinal, o fim da franquia de bagagem despachada nos aviões irá tornar mais baratos os preços das passagens? Num país com mais de 100 milhões de passageiros ao ano, representantes das empresas aéreas, governo e defesa do consumidor assumiram posições divergentes na audiência. O principal custo da aviação brasileira é o querosene de aviação. No Brasil, senador Pedro Chaves, é em torno de 38% da passagem aérea que o senhor paga, quanto ao redor do mundo é 28%. Esses 10 pontos a mais estão majoritariamente no ICMS. O Brasil é o único país do mundo onde se cobra tributo regional sobre querosene de aviação. A defesa da permanência da regra de bagagens, como é hoje, como é desde os anos 70, na realidade é a defesa da manutenção de um privilégio para uma pequena elite. Ao redor do planeta, o que a gente faz? Você viajou com 100 mala, o seu custo é mais barato, você paga menos. Quem viajou com mala, paga pela mala. Limitar a franquia mínima num único volume de 10 quilos de peso bruto levado na cabine da aeronave. Aí eu gostaria de fazer algumas observações com relação a isso. Houve a mudança de serviço a bordo. Tirou qualquer serviço, até um café hoje num voo da Gol é pago. E muito caro. E qual foi a diminuição de passagem? Qual foi o valor de passagem reduzida? Absolutamente nenhum. Será que as companhias já estão preparadas para receber bagagem de 10 quilos naquele bagageirozinho, né, minúsculo que nós temos dentro das aeronaves? Pelo que eu entendi, nós só vamos pagar a mais. O consumidor ele só vai pagar. A expectativa é de que a comissão receba as emendas, vote e encaminhe o relatório para a Comissão de Constituição e Justiça ou para o plenário do Senado em novembro. A Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência interativa para debater a situação das empresas públicas. A audiência faz parte do ciclo de debates A Crise Política, Econômica, Social e Ética no Brasil, à luz dos direitos humanos. Bom dia, senador. Representantes de sindicatos de trabalhadores de estatais criticaram a PEC 241, que fixa um teto para os gastos públicos nos próximos 20 anos. O que está sendo proposto nessa PEC 241 é, de fato, a destruição do Estado brasileiro. A audiência pública serviu também para o lançamento em Brasília da campanha Se é Público, é para Todos, uma mobilização em defesa dos bens, serviços e empresas públicas. Não dá para tratar mais como questões isoladas. Não é a Petrobras que está em jogo, não é a Caixa, não é o BB, não é a Eletrobras. O que está em jogo é o patrimônio público brasileiro. Combate ao trote para serviços públicos e incentivo à inovação tecnológica. Propostas debatidas na reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. Um dos itens aprovados pela comissão aumenta o percentual de financiamento para empresas que promovam inovação tecnológica com base em recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O projeto, na verdade, beneficia muitas empresas inovadoras que o limite era até 25%. Agora o limite passa a ser 50% na modalidade reembolsável. Isso vai ser muito bom para as empresas que estão começando agora, que não têm nenhuma fonte de financiamento ou a fonte muito limitada. Isso amplia o horizonte e amplia a presença do empreendedor e daquele inovador. Outro projeto aprovado determina medidas administrativas contra a prática do trote. Por ano, os prejuízos causados por trotes para delegacias, Corpo de Bombeiros e outros serviços públicos são calculados pelo governo federal em R$1 bilhão. Segundo o senador Flecha Ribeiro, a matéria visa coibir a prática com sanções mais duras. A solução apresentada, qual seja a previsão de suspensão gradual até o cancelamento definitivo dos serviços de telecomunicações utilizados para realizar o trote, combinada com medidas educativas que demonstrem os efeitos nocivos e os prejuízos financeiros dele decorrentes, é criativa e inovadora, indo além do simples enquadramento penal da conduta. Os senadores ainda aprovaram emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2017. Entre as emendas estão destinados R$200 milhões para iniciativas de inclusão digital. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Lazier Martins, alerta para os cortes orçamentários no setor. O que eu quero dizer
dizer é que tem havido um não reconhecimento de uma importância estratégica da ciência e tecnologia para o desenvolvimento do país. Nós precisamos do reconhecimento da pesquisa, da formação de pesquisadores, da verba para financiamento da pesquisa, porque sem isso nós não teremos mais condições de competitividade. E com relação agora à PEC do teto de gastos, eu estou entendendo que nós podemos incluir, nós podemos conectar a ciência e tecnologia com a educação. Se isto for assimilado, nós poderemos lutar pelo não contingenciamento destas verbas. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e uma boa tarde para você.